Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó. Manifesto do Partido Comunista do Marx e Engels, quinta edição, da Global Editora, da Universidade Popular. Esta obra aqui, ó. Então, esta coleção, ao se tornar acessível ao chamado homem do povo, excluído das faculdades dos colégios, não deixa de interessar também os estudantes e estudiosos de qualquer nível. Começamos a coleção da Universidade Popular com a publicação do Manifesto do Partido Comunista, pelo fato de este ter sido o primeiro escrito que historicamente foi dirigido aos operários de todo o mundo. Tem nessa coleção também o que é a história da sociedade humana, o papel do trabalho na transformação do macaco em homem do Engels, o homem como o ser que fabrica instrumentos do Kenneth Oakley e a sociedade primitiva do Dyatlov e do Kovalev. Vamos lá. A obra em si. Usa o prefácio, a edição alemã de 1872. E o prefácio, a edição alemã de 1882 e o prefácio, a edição alemã de 1883. Então, a Liga dos Comunistas, Associação Internacional de Operários vivendo na clandestinidade forçada pelas circunstâncias, delegou os abaixo-assinados, em novembro de 1847, no Congresso de Londres, a incumbência de elaborar e publicar um programa pormenorizado, teórico e prático do partido. Foi assim que se originou o presente manifesto, cujo manuscrito foi remetido a Londres para ser impresso poucas semanas antes da Revolução de Fevereiro. Sua primeira edição foi em alemão e nesta língua já saíram até o momento pelo menos 2 edições feitas na Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. Miss Ellen Macfarlane o traduziu para o inglês, aparecendo em Londres no Red Republican em 1850, e no mínimo outras 3 traduções inglesas foram lançadas na América do Norte em 1871. Pouco antes da insurreição de junho de 1848, apareceu a tradução francesa em Paris e mais recentemente soubemos que o Socialist de New York publicou outra tradução nessa língua. Logo que saiu a primeira edição alemã, foi feita em Londres mesmo, uma em polonês, na década de 60 do século XIX. Apareceu em Genebra a tradução russa e a tradução dinamarquesa se aproximou muito da publicação original. Apesar de as condições sociais terem se modificado muito nestes últimos 25 anos, os princípios gerais contidos neste manifesto, tomados no seu todo, conservam a sua inteira validade ainda hoje. É certo que algumas passagens poderiam ser aperfeiçoadas. O próprio manifesto, aliás, esclarece que a aplicação prática desses princípios deve adaptar-se às circunstâncias históricas vigentes de tempo e lugar, não devendo, portanto, atribuir-se excessiva importância às medidas revolucionárias propostas no final do segundo capítulo. Esta passagem hoje deveria sofrer várias modificações pelo fato de estar, por razões diversas, já ultrapassada. Basta constatarmos o brutal desenvolvimento da grande indústria nestes últimos 25 anos, com o correspondente avanço das organizações da classe operária transformando-se em partidos, em consequência, primeiro, da Revolução de Fevereiro e, mais particularmente, da Comuna de Paris, que pela primeira vez ensejou ao proletariado o efetivo exercício do poder político durante 2 meses. A Comuna evidenciou de modo particular que não basta que a classe operária se aposte às estruturas do poder para colocá-las a serviço de seus próprios fins. Tem a Guerra Civil na França, o Manifesto do Conselho Geral da Associação Internacional dos Trabalhadores de 1871, onde essa ideia é mais desenvolvida. E além disso, sem dúvida nenhuma, o exame crítico da literatura socialista pouco avançou, pois data de 1847. Cremos também que as observações feitas no capítulo 4 sobre a posição dos comunistas diante dos outros partidos de oposição são válidas ainda quanto a seus princípios, estando já desatualizados, no entanto, quanto à sua aplicação, porque a situação política se modificou completamente e o processo histórico eliminou a grande maioria dos partidos ali mencionados. O manifesto, contudo, é um documento histórico e não pode mais sofrer alterações. Uma posterior edição, quem sabe, poderia ser enriquecida de uma introdução que viesse a preencher o hiato existente de 1847 até os nossos dias. Não a fizemos porque esta edição nos pegou de surpresa e não nos sobrou tempo para escrevê-la. Londres, 24 de junho de 1872, Karl Marx e Friedrich Engels. O prefácio à edição russa de 1882. A primeira tradução russa do Manifesto do Partido Comunista foi feita por Bakunin em princípios dos anos de 1860, impressa na tipografia Kolokol, numa época em que, aos olhos do Ocidente, uma tradução russa desse tipo de obra só podia significar no máximo curiosidade literária, coisa que não se pode mais dizer hoje em dia.
Naquela época, por volta de 1847, o movimento operário era quase inexpressivo, como nos atesta o último capítulo do manifesto, né? Posição dos comunistas diante dos diversos partidos de oposição. Nele não se faz sequer menção dos Estados Unidos da América e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou da Rússia, né? Naquele tempo, a Rússia era considerada como o último grande baluarte do conservadorismo europeu, e os Estados Unidos da América, por sua parte, era o receptor do excedente da mão de obra da Europa, que para lá emigrava. Eram estes dois países que abasteciam a Europa de matérias-primas e constituíam um mercado para absorver sua produção industrial. De forma que, na realidade, deste ou daquele jeito, eram eles que sustentavam o sistema social vigente na Europa. Como estão mudadas as coisas? Foi precisamente graças a esta imigração que a agricultura norte-americana pode ter um desenvolvimento tão espetacular e entrar em concorrência com a Europa, abalando dessa forma os alicerces da grande e pequena propriedade rural europeia. E, ao mesmo tempo, no setor industrial, os imigrantes europeus possibilitaram aos Estados Unidos da América a exploração de seus imensos recursos com tal vigor e em tal magnitude que, em pouco tempo, desfaria o monopólio industrial da Europa Ocidental, particularmente da Inglaterra. Essas duas circunstâncias vão ter suas repercussões do ponto de vista revolucionário sobre a própria América do Norte. Progressivamente, a pequena e média propriedade rural, base do regime político norte-americano, vai cedendo diante da violenta competição das fazendas gigantescas, as plantations, né? Enquanto ao mesmo tempo, nas regiões industriais, pela primeira vez aglutina-se enorme massa proletária ao lado de uma fabulosa concentração de capitais. E na Rússia? Quando ocorreu a Revolução em 1848 e 1849, os príncipes e a burguesia europeia achavam que só a intervenção russa seria capaz de fazer frente ao proletariado que despertava. O czar foi elevado a líder da reação europeia. Hoje ele não passa em Gatchina, é de prisioneiro de guerra da Revolução, e a Rússia encabeça o movimento revolucionário da Europa. Era o objetivo do Manifesto Comunista proclamar o desaparecimento próximo e irremediável da moderna propriedade burguesa. Ocorre que na Rússia o florescimento acelerado da velhacaria capitalista e da propriedade burguesa em formação tem a seu lado os camponeses possuindo em comum mais da metade da terra. É de se perguntar então, a comunidade rural russa, uma forma naturalmente já debilitada da primitiva propriedade comum da terra medieval, poderia transformar-se de imediato em propriedade comunista? Ou, pelo contrário, deveria passar pelas fases de dissolução que caracterizam o desenvolvimento histórico observado no Ocidente? Com base nos dados que hoje temos à disposição para essa pergunta, só vejo uma resposta. Na hipótese de a Revolução Russa significar um sinal para a Revolução Proletária no Ocidente, de modo que uma complemente a outra, pode-se partir daí da atual propriedade comum da terra para uma evolução comunista. Segundo Karl Marx e Friedrich Engels, em Londres, 21 de janeiro de 1872. Isso aqui começa a questionar alguns pontos aí do que o Gustavo Machado defende no seu canal Orientação Marxista, né? Porque aqui, Karl Marx, em 1882, não é bem, eles não questionam muitas coisas aqui, como o estatismo. O Manifesto do Partido Comunista era extremamente estatista. Ele diz lá que o Marx não defendia intervenção estatal na economia nem livre mercado. Ele queria uma outra forma, porque o Estado e mercado estão intimamente associados desde o início do capitalismo. Aqui começa a surgir alguns problemas para a interpretação do Gustavo Machado, e com os escritos do próprio Marx, em 1872, já aí no final, ele morreu em que ano? Vamos ver aqui. Karl Marx. Karl Marx, ele morreu no ano seguinte, 1872, no outono ele morre, Inclusive tem aqui o prefácio da edição alemã de 1873, no ano da morte do Marx. Infelizmente seria o único a assinar o prefácio da presente edição. Marx, a quem toda a classe operária da Europa como da América tanto deve, descansa agora no cemitério de Highgate, e sob seu túmulo já viceja a primeira relva. Com seu desaparecimento já não é mais possível pensar-se em fazer ou completar o manifesto. Por esse motivo faz-se mais necessário do que nunca reafirmar expressamente o seguinte: o pensamento básico e fundamental do manifesto pertence única e exclusivamente a Marx, e assim se resume, Qualquer época histórica, produção econômica e estrutura social que dela necessariamente decorre constitui a chave da história política e intelectual dessa época. Portanto, depois do desaparecimento do regime primitivo da propriedade comum de terra, a história tem sido a história da luta de classe, da luta entre explorados e exploradores, entre as classes dominadas e dominantes nas diversas etapas da evolução social.
Até o ponto chegou essa luta que a classe oprimida e explorada, o proletariado, não poderá mais libertar-se da classe que o explora e o oprime, a burguesia, sem libertar e para sempre, e da exploração sem se libertar, e para sempre da exploração, da opressão e das lutas de classe, toda a sociedade. Né? Essa declaração já a fiz inúmeras vezes, mas agora mais do que nunca faço questão de tomar isso bem claro no frontispícios do manifesto. Londres, 28 de junho de 1883, do Frederick Engels. Engraçado que o Engels não questiona essas questões, né? Prefácio à edição alemã de 1890. Após o que acima deixamos escrito, além da clara necessidade de uma nova edição em alemão, vários fatos ocorreram e julgo oportuno relembrá-los aqui. Então, esse é um pouquinho dessa obra, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você acha dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria aqui de agradecer aos mais de 2.600 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles garotos por conta de conteúdo que passa por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, e aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nas plataformas do YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí, passa na vista, babies, e até a próxima.